Olá, eu sou Ana Paula, sou do canal Guardiã do Lar e estou aqui com você em mais um dia do nosso desafio, orando com a família, e que você possa estar fazendo isso no seu lar, separando os momentinhos especiais para entronizar Deus na sua casa. Eu quero estar lendo com vocês neste momento o livro de 1 João, capítulo 5, versículo 20, diz assim a palavra: sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, e nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Estamos aqui falando sobre a casa, né? A sabedoria que edifica a sua casa em 7 pilares, e nós estamos aqui no nosso terceiro pilar. Nós falamos do temor de Deus, nós falamos do conhecimento de Deus e hoje vamos falar de entendimento, né? Como é importante termos entendimento. O Jó diz assim na palavra de Deus, lá no livro de Jó, né? Diz assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de contigo andar. Irmãos, é muito diferente você conhecer algo, você saber de coisas e você entender as coisas. A sabedoria, ela traz para nós essas características, porque não adianta simplesmente a gente ouvir falar de algumas coisas, de ouvir falar sobre o próprio Jesus e não entender o que é graça, não entender o que é salvação, não entender o que é verdade e por que é verdade. Certas coisas só vão acontecer nas nossas vidas com clareza quando nós passamos a ter experiências com Deus. Existe um caminho até mesmo para a própria salvação. Esse caminho traz o temor, é o primeiro princípio, o primeiro passo que precisa ter. Tem pessoas que têm temor a Deus. Às vezes ela ainda nem cresceu num lar cristão, mas ela tem temor quando fala de Deus, né? O segundo é conhecer o que ele diz, como ele diz, porque tem pessoas que nunca ouviram falar. A palavra diz que muitos pecam por falta de conhecimento, mas só conhecer ainda é uma parte, né? Então aí entra a questão do entendimento. O entendimento só vem com as experiências. O entendimento só vem naquilo que você vive de fé em fé, né? Aquilo que você ouve falar, você pratica e vê a resposta, e vê o resultado, e vê a surpresa, e vê a vitória, né? Essa é uma característica que Deus ele tem preparada para todas as pessoas, mas elas só vão conseguir vivenciar isso se elas levarem na prática, se elas trouxerem para a vida delas. Algumas começam conhecendo a palavra, não entende tudo, mas já zela, já começa a pôr na sua vida, tomar decisões que mesmo não entendendo, sabendo o que agrada e o que não agrada a Deus, né? Outras vão ter que viver não só o conhecimento, mas ter as experiências, e ela é importante. Você ter experiências com Deus vai ser o que vai te ajudar a ter maturidade espiritual. Vai ser o que vai contribuir para que você possa ter uma firmeza, uma estrutura para aguentar as dificuldades e continuar na estrada, né? Porque não depende de pessoas, depende do nosso relacionamento com Deus. Nossa fé, as nossas experiências, o nosso entender Deus tem que estar além de homens, precisa estar nas experiências com Deus, né? E dentro da nossa casa, Deus quer que entendamos isso. Por quê? Porque Ele vai formar o homem. Ele não vai só... As suas experiências com Deus não vai só influenciar na sua vida espiritual. Ele vai contribuir na formação dos outros também. É na família que tudo isso começa, né? Alguns adultos vão ter as suas experiências, as suas decisões, mas se nós pudermos passar isso desde pequeno, vai sempre trazer na memória deles, né? Coisas que podem fazer a diferença na vida. Em algum momento vai ser lembrado, em algum momento você vai se remeter a lembranças de coisas que
você passou, que você vivenciou. Existem questões da nossa fé que quando nós temos com Deus experiências, não tem quem possa tirar de nós. As pessoas podem vir falar, as filosofias, a ciência, seja o que for, pode vir falar contra. Mas quando você conhece em entendimento a pessoa de Deus, isso não é o suficiente para te abater. Isso não é o suficiente para te afastar de Deus, né? E os nossos lares precisam ter as experiências em Deus, independente de estar numa igreja ou de não estar. Mas muitos de nós nos acomodamos. Alguns não vão na igreja e também não praticam a sua fé nem em casa, né? Não é evidenciado tudo isso. O meu convite aqui e nós começamos a buscar de Deus uma restauração, buscar de Deus as nossas experiências, para que diante de todas as coisas a gente suporte, né? A gente seja como uma palmeira, né? E resista. A gente vê o Jó, ele passou por muitas perdas que talvez nós não saberíamos como nós iríamos reagir, né? Mas ele diz que ele já conhecia Deus, ele já tinha temor a Deus, a palavra diz. Ele, de alguma forma, ele tinha o conhecimento, né, de Deus também, além do temor. E ainda faltava a experiência do entendimento das coisas de Deus. E ele foi fiel, né? Ele foi fiel naquilo que ele sabia, naquilo que ele temia. E Deus não só o dobro de tudo aquilo que ele tinha perdido, mas ele trouxe para a vida do Jó a experiência de conhecer as coisas espirituais como ele ainda não tinha conhecido. A gente sabe que Deus sempre tem algo novo pra gente, né? Ele sempre tem algo mais. Mas quem anda na sabedoria, ela não desiste das coisas de Deus e nem do seu lar. Ela persiste porque ela entende o que é a missão dela. Ela entende por que tem que estar lutando, tomando suas posições. E ela não aceita, né, que nada venha tirar isso dela. A sabedoria, a pessoa sábia, né? Porque a Bíblia sempre compara a sábia e a tola, né? A sábia, ela vai sempre se lembrar de Deus, ela sempre vai colocar Deus na onde precisa ser colocado na vida dela, independente das situações. Aquela música, se Deus fizer, ele é Deus, se Deus não fizer, ele continua sendo Deus, é uma realidade. Mas muitos hoje se abalam, se afetam, questionam da maneira errada a pessoa de Deus, né? O mundo jaz maligno, a Bíblia diz, né? Mas muitos acham que é culpa de Deus o pecado, a maldade, né? A iniquidade, quanto que na verdade o problema de tudo isso é o próprio homem que se esqueceu de Deus, no seu temor, muito menos no conhecimento, não está interessado e piorou em entendimento, né? Mas alguns se abrem e são completamente impactados, completamente transformados, né? E eu acredito assim numa redenção da família. Eu acredito que avivamento num tempo de hoje vai começar dentro das nossas casas. O Espírito Santo precisa restaurar os nossos sentimentos, as nossas emoções, restaurar os nossos relacionamentos para nós estarmos de maneira de concordância à palavra de Deus, para poder propagar aquilo que precisa ser propagado. E nós vemos assim casais que às vezes não vivem em entendimento da palavra segundo coisas básicas que eles precisam viver dentro do lar. Alguns vivem de aparência, alguns vivem como acha que vai agradar a Deus, né? Ou que está agradando a Deus, né? E não é assim. Nós precisamos ter experiências concretas, vivermos, termos autoridade, né? Naquilo que nós estamos falando, naquilo que nós estamos defendendo, né? E isso é um processo, né, que podemos ter, que vai ser de maneira mais sábia conduzida, quando
estamos na sabedoria, nesse princípio das 7 colunas da sabedoria, né? Assim podemos construir a nossa vida espiritual e a nossa casa, né? Eu quero estar orando neste momento e eu quero que você pense muito sobre isso, que seja para mim e para você, porque a palavra também é para mim, né? Que possamos ter experiências de com Jesus andar, né? Não só acreditar, não só temer, mas de andar com Ele, de ter experiências atuais com Ele. Amém? Vou estar orando, que você possa estar fechando seus olhos, eu também vou fechar aqui. Vamos apresentar ao Senhor, meu Deus, a nossa família. Pai, nós apresentamos a nossa família. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha acender dentro de nós, Senhor, a luz da sabedoria. A luz, Senhor, meu Deus, do entendimento. Que possamos ter experiências de fé em fé, Pai. Eu peço que o Senhor possa levar os milagres nos lares, Senhor. Milagre de cura, de providência financeira, milagre de restauração nos relacionamentos, o milagre de abrir os olhos e enxergar as bênçãos, o milagre do desejo de viver, o milagre de poder contemplar a salvação que o Senhor tem, Pai, preparada para todos aqueles que o receberem. Ó Pai, em nome de Jesus, venha um tempo de avivamento, venha um tempo de restauração, venha um tempo de transformação dos nossos lares, que o Senhor possa achar em nossa casa um altar de adoração, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que os casamentos possam ser restaurados, relacionamentos possam, Senhor meu Deus, entronizar e glorificar o seu nome, que os jovens possam, Senhor meu Deus, abrir mão daquilo que está, Senhor, ferindo e destruindo a vida deles para o Senhor, meu Deus. Abre os corações deles, Senhor, abre os olhos, abre os ouvidos para que eles possam perceber, meu Deus, as grandes coisas que o Senhor tem para eles, as grandes coisas que eles já têm na vida deles e eles não estão enxergando, Pai. Assim eu te peço no nome de Jesus e eu te agradeço, Pai. Vem, Senhor, meu Deus, sobre os nossos lares. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, a sua família e que possamos ter grandes experiências e entendimento da parte do Senhor. Deus abençoe. Tchau, tchau.